Então, gente, hoje eu vou falar com vocês a respeito de conhecimento de contexto. Para que serve o contexto? O que é o contexto? Por que é importante num texto, certo? A diferença entre texto e contexto e tal. Essas pequenas particularidades que vão ajudar vocês nas interpretações de texto também, certo? Agora, começando aqui, o que é o contexto? O contexto ela é a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre, em que o texto ocorre dentro do texto, em que o contexto ocorre dentro do texto. É o conjunto de circunstâncias em que se produz a mensagem que se deseja emitir, o lugar e o tempo, o emissor e o receptor, ou seja, quem emite a mensagem, quem passa a mensagem e quem recebe essa mensagem, e que permitem sua correta compreensão. Ou seja, resumindo, o contexto é toda a circunstância temporal, histórica, situacional que permite a criação de um texto, como por exemplo, não sei se vocês já leram ou já viram alguma série relacionada ao Diário de Anne Frank, certo? Muitos já ouviram falar. O Diário de Anne Frank conta a história de uma menina que ela se esconde no porão de uma casa com a sua família, porque estão perseguindo a família dela. Só para quem só sabe dessa parte não entende a fundo qual é o significado da história, porque tem todo um contexto por trás disso. Essa história da Anne Frank se passa na Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? A perseguição aos judeus. A família de Anne é judia, então ela se escondeu no porão de uma casa com sua família para se esconder dos soldados alemães, para fugir da guerra, certo? Para que a sua família e para que ela não sejam mortos. Esse é o contexto histórico, no caso do Diário de Anne Frank, a Segunda Guerra Mundial, o contexto que aborda essa história. Caso não houvesse a Segunda Guerra Mundial, muito dificilmente esse livro seria produzido, certo? É basicamente isso, mais ou menos o contexto, mas a gente vai desenvolver essa ideia um pouco mais para frente. Agora, qual a diferença entre texto e o contexto? O texto é aquilo que é apresentado para a gente, é a obra, são as informações escritas, certo? Já o contexto é o que tem por trás do texto, são as circunstâncias que vão propiciar a criação desse texto, certo? É o que está acontecendo na humanidade, que vai auxiliar, que vai tornar sensível a criação desse texto, certo? Eu vou trazer exemplos para vocês e isso vai ficar um pouco mais claro. Então, resumindo, o texto é aquilo que vem escrito para a gente, é aquilo que nós vemos, e o contexto é o que está por trás do texto, são as circunstâncias históricas, é a história social, a história da humanidade por trás daquele texto. Certo? Por exemplo, a gente tem a música Cálice do Chico Buarque, certo? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do autor, da música, mas para quem nunca viu, é bacana se vocês forem lá dar uma olhada no YouTube, procurar essa música e escutar e tal. Mas eu coloquei um pouco da letra dela aqui. Ela diz o seguinte: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Essa música, se vocês não conhecerem o ano em que ela foi escrita, não conhecerem o contexto histórico em que o Brasil vive durante essa música, para vocês vai ser só a música de um sujeito que ele está angustiado com alguma coisa e quer que afastem esse cálice, esse problema dele, certo? O cálice, nesse caso, para quem não sabe, cálice é uma taça. E a frase Pai, afasta de mim esse cálice é a mesma frase que é dita por Jesus na cruz momentos antes dele morrer, certo? O cálice é esse problema, é esse sacrifício, certo? Agora, adentrando aqui do lado, eu coloquei um balãozinho com uma seta que vai mostrar para vocês justamente qual é o contexto dessa música. A música é de 68. O que acontece na década de 60 no Brasil?
o chamado regime militar. E puxando um pouco mais, o que acontece ao longo do regime militar? É a censura aos meios de comunicação e artísticos, certo? Os artistas, os jornalistas não podiam publicar e falar o que queriam. Havia uma certa censura, uma limitação do que eles poderiam falar ou não. Essa música, ela vem falar sobre esse problema. Esse cálice não é só uma taça de vinho, tem um duplo sentido na palavra cálice. É um cálice taça e é aquele cálice de cala a boca, é o cálice do Kiko e do Chaves, sabe? CALE-SE, o cala a boca, é o cálice. É o cálice da censura, da proibição de falar o que se quer, certo? Então, quando a gente conhece o contexto da música, a gente consegue interpretar além daquilo que a música tem mostrado pra gente. Aí eu coloquei além disso para vocês que o que acontece ao longo desse período brasileiro também é a tortura e a prisão de muitas pessoas que se posicionavam contra o governo vigente, certo? Aí fala aqui que mesmo calada a boca, resta ao peito silêncio na cidade, não se escuta. Mesmo calada a boca está calada por conta do quê? Da censura. Mas o peito está fervendo, está gritando, o silêncio não se escuta na cidade que o coração das pessoas está agitado com aquilo, certo? É basicamente isso. Esse é o contexto da música. Então, por isso que eu trouxe o contexto para que vocês vejam que a letra da música, a interpretação da música, ela vai muito além daquilo que o autor da música ele mostra pra gente. Agora eu trouxe mais aqui um exemplo para vocês, que é uma tirinha de um médico tratando da China, um paciente, certo? Aí diz para ele: seu diagnóstico indica que são duas as doenças que te acometem: o coronavírus e a xenofobia. Fora chineses, a culpa é da China, comedores de morcego. Para gente que vive no Brasil atualmente, para gente que está vivo atualmente, o mundo todo entende essa tirinha, né? Todo mundo sabe que as pessoas lá fora estão com raiva dos chineses, por quê? Porque o coronavírus ele surgiu na China. E estão chamando eles de comedores de morcego, por quê? Porque o vírus ele se originou, ele veio de animais que eram vendidos em feiras ilegais na China, certo? Mas o texto está falando isso pra gente, a tirinha diz isso pra gente? Não diz. Mas a gente sabe interpretar essa tirinha, a gente sabe disso tudo porque a gente vive o contexto da tirinha. O contexto, no caso, a circunstância histórica que propiciou a criação dessa tirinha é a pandemia do novo Covid-19, certo? Agora eu acho que foi, certo? Todo mundo entendeu o que é contexto. Se não entenderem, vocês podem entrar comigo lá no Classroom e tudo mais. Percebam que o contexto, para que ele seja reconhecido, é necessário a gente ter um certo conhecimento fora do texto também, né? Um conhecimento de mundo. Então é importante a gente ler com atenção esses pontos, procurar ler e saber sobre as coisas. Tudo bem, gente? Por hoje é só. É isso. Um beijão para vocês.